E aí, meu povo, tudo tranquilo? Aqui é Stanley Colombo do site tudosuper.com.br. Bora bater um papo leve. Esse aqui é daqueles vídeos que eu chamo de vídeo genérico, que eu falo de vários temas, né? O primeiro tema que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre a liberdade. A importância da liberdade e como as pessoas estão negociando a liberdade. Para início de conversa, liberdade não é negociável. E a parte desse ponto, vocês não devem jamais abrir mão sequer de o mínimo pedaço, o mínimo fragmento de liberdade. E vocês vão entender o que eu estou dizendo logo logo. Eu peguei aqui a cidade de São Paulo para servir de exemplo. Antigamente, há não muitos anos atrás, São Paulo era um símbolo de riqueza, era um símbolo de prosperidade, símbolo de liberdade. Hoje, São Paulo, se for parar para pensar, deixa muito a desejar. Se compararmos São Paulo, por exemplo, de antes com a de hoje, antigamente ela recebeu o apelido de locomotiva do Brasil. E seguindo essa esteira de pensamento, locomotiva do Brasil, o que acontecerá com o Brasil se São Paulo de fato parar? Cabe a reflexão. Então, nesse ponto, eu quero que vocês parem e reflitam o que está acontecendo. O que está acontecendo com São Paulo é muito grave. E é algo que merece análise, observar, entender quem vai pagar a conta no final da situação, porque exatamente é isso que eu estou falando, pagar as contas. Existe uma disputa hoje desse pessoal que é a favor ou contra os tipos de isolamento. E aí tem a questão da hidroxicloroquina, que tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona. Eu estou observando todos os lados nesse sentido. E os resultados dela, mundo afora, são bons. Especialmente se ministrado nas 24 horas. Então, a questão é essa, gente. Tem gente que torce contra o Brasil, tem gente que luta contra o Brasil. E isso é preocupante. E eu vejo, às vezes, funcionários públicos, né, falando que não, que é quarentena, é isolamento, lockdown, né? Falar bonito, lockdown. Esse pessoal só não sabe de uma coisa. Como é que o seu pagamento chega ao funcionário público? Eu vou explicar em poucas palavras como o seu pagamento chega. Por incrível que pareça, muitos não entendem. Agora nós já temos um número triste de milhares, centenas de milhares de empresas fechadas e que não vão abrir mais. Seguindo esse raciocínio, nós temos milhões de desempregados que ainda não sabem que estão desempregados, mas vão descobrir em breve. O dinheiro desses trabalhadores é arrecadado. E aí, através dessa arrecadação, você, funcionário público, recebe. Eu não vou nem entrar aqui no que eu penso sobre funcionalismo público, porque eu acho que o Brasil funciona de forma errada. Não é motivo para debatermos sobre isso nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero que você entenda a gravidade das coisas que estão acontecendo. Porque o pessoal não está entendendo, porque especialmente São Paulo sendo paralisada, limitada. Tinha que ser um governo do PSDB, é claro, né? Eu nem falo nada do que eu penso do PSDB, pelo menos não agora. O problema é o seguinte: o exagero do lockdown tem trazido consequências pesadíssimas para o Brasil. E no mundo, hoje, graças à internet, nós podemos conversar com pessoas de outros países. E nós podemos saber o que acontece lá. Então, vários países estão tendo um comportamento diferente, estão tendo uma melhora, e essa coisa precisa ser analisada, o que está acontecendo no Brasil, porque se pararmos para observar, muita mentira está ocorrendo, muita maquiagem, o exagero nos números.
Eu estava olhando ontem, em um dos grupos, o pessoal publicou uns gráficos com relação a doenças respiratórias, fazendo a comparação dos anos passados com 2020. Ora, lá já ficou muito claro que tem alguma coisa muito errada nessa história. E eu convido a você a não confiar no Estado, a botar sua barba de molho, a começar a refletir nas coisas. Vamos falar um pouco aqui de possíveis soluções. Até agora, isso aqui inclusive é um tema que eu volto lá na frente para falar sobre a hiperinflação. Não há, no momento, a certeza que haverá uma hiperinflação. Pelo menos eu até agora não enxergo. Mas há algo que nós temos que preocupar, porque o Estado tem um histórico de desvalorizar a sua própria moeda. E isso me preocupa porque é o seguinte: se hoje quem tem pouco dinheiro se desvalorizar a moeda, vai ser uma situação de penúria. Quem tem muito dinheiro vai decair terrivelmente. E nós sabemos que pobreza e miséria não ajudam ninguém, independente de onde for atingido. E tem gente que quer derrubar o país de qualquer jeito porque não gosta do governo e fica torcendo contra. E deixa eu ser bem claro com você aqui, porque talvez você ainda não esteja entendendo a situação. O que está em jogo é sua liberdade. E nós estamos vendo pessoas negociando a liberdade a troco de nada, a troco de promessas vazias. Eu vou dar um exemplo dessa inocência, eu não vou dar outro nome agora. Prometeram queda nos números da violência com o desarmamento. Aconteceu justamente o contrário. Não existe na história da humanidade povo que entregou as armas e saiu bem nessa situação. Isso não existe. Então vocês precisam começar a entender o que está acontecendo. Vocês estão perdendo a liberdade. Tem gente que está comemorando por causa da suposta chance de ocorrer uma renda fixa universal. Você receber aí um dinheirinho do governo para sempre enquanto estiver desempregado. Tipo uma bolsa qualquer coisa. Isso é terrível, gente. Isso não vai trazer nada. Se isso se tornar verdade, é o fim do Brasil. É o fim do mundo, na verdade, isso aí. Não no sentido que algumas pessoas já estão achando, mas se isso acontecer, acabou a sua liberdade, porque essa renda não vai dar para você fazer nada. É renda mínima. Então você não vai comprar um equipamento legal, você não vai ter liberdade, você não vai poder viajar à vontade, você não vai poder fazer muita coisa. E eu volto a dizer, desde que o brasileiro resolveu entregar suas armas, ele ficou refém. Não confiem no Estado e fiquem cientes. Nós não sabemos como isso vai terminar. Então eu te aconselho a você se preparar. Eu aconselho a você não confiar, não ficar aí indo em conversas fantasiosas, porque é bem verdade que o Estado pode criar dinheiro do nada. Ele pode fazer isso. Mas se isso acontecer, vai ser pior para todo mundo. Então são coisas que vocês precisam entender o que está acontecendo. Essa geração atual, eu falo que nós estamos tendo o privilégio e a tristeza de assistir a imbecilidade humana em toda a sua falta de limite. A falsa ciência sendo colocada como nova verdade. Agora, com essa fala, eu comprei briga com um bocado de amigos que eu tenho. Inclusive, eu tenho vários grupos de amigos, eu não os misturo exatamente por serem incompatíveis. Então, esse pessoal que adora a falsa ciência, sim, gente, essa ciência que está mentindo, que está te tomando a liberdade, que está limitando o crescimento, isso não é ciência verdadeira, nunca foi. A ciência de verdade, ela traz questionamentos, ela traz uma busca incessante pelo saber, é diferente. Não é essa coisa de bate pronto. Eu estou vendo, inclusive, pessoas militando contra coisas que estão dando resultado. Eu já vi esse filme antes, eu já vi isso acontecer antes. E o pior, além de eu já ter visto há pouco tempo atrás, existem registros históricos disso no passado. Muito antes de mim ou de você nascer.
prestem bem atenção, compreendam o que está acontecendo. Infelizmente é algo muito grave e é algo que pode tirar da humanidade a liberdade. E a liberdade só é conquistada novamente a um alto custo. Então, pensem bem em quem vocês andam escutando, pensem bem como vocês estão levando a vida de vocês. E eu volto a afirmar, se preparem. Não confia não. Não vai nessa conversa de ovelha, nessa conversa de gado, de acreditar nas coisas piamente, que o destino de quem segue esse tipo de coisa não é bom. Aí você pode falar assim, por que não é bom? Bom, essa pessoa pode viver, por exemplo, mais tempo que eu. Mas vai ser uma vida miserável. Vai ser uma vida de um escravo. Não vai ter a liberdade. Então é diferente. O preço da liberdade, gente, é a eterna vigilância. E uma vez a liberdade sendo perdida, para recuperá-la é complicado. Especialmente quem vive em São Paulo, fique de olhos abertos, analisem bem os fatos, a situação. Realmente as capitais estão se tornando um problema, não por causa do vírus estrela em si, mas é por causa dos exageros que estão ocorrendo. Parem, pensem, isso aqui é só um videozinho genérico para a gente bater um papo. Se vocês quiserem que eu fale de outras coisas referente a esse vídeo ou assuntos ligados a isso ou não, é só colocar aí nos comentários que eu boto para a gente bater um papo. Eu vou ficar mais presente agora aqui no YouTube, até porque tem muita coisa acontecendo e eu vou ter que conversar com vocês mais, especialmente sobre essa questão de liberdade. Coloca uma coisa na cabeça, o que aconteceu no passado está acontecendo novamente. Não abram mão nem sequer de 1 milímetro de sua liberdade. Sem mais para o momento, que o Deus de Abraão te abençoe.